Yusuke Urameshi chegou em um ponto onde nem a força dele adiantava mais, porque dessa vez ele não estava enfrentando um inimigo, ele estava tentando sobreviver ao próprio poder. Tem uma dor que você não consegue explicar, uma sensação de estar completamente perdido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés e você estivesse caindo num abismo sem fim. É um vazio que consome, uma escuridão que te abraça e não te solta. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. É a dor que te isola, que te faz questionar tudo e, de repente, você se vê dentro de uma caverna. Não uma caverna de pedra, mas uma caverna da alma, um lugar onde a luz parece não alcançar. E a única companhia é o eco dos seus próprios medos. Este vídeo é sobre você, é sobre sua caverna, é sobre como às vezes a única saída é atravessá-la. Para Yusuke, esse momento chegou. Não foi uma escolha, não foi algo que ele buscou. A vida, com sua crueldade peculiar, o empurrou para um canto. Não era mais sobre lutar, sobre vencer ou perder. Era sobre sobreviver, sobre encontrar um fôlego onde não havia ar. Foi nesse momento que Genkai tomou uma decisão: passar todo o seu poder para ele. Mas o problema é que o corpo do Yusuke não estava pronto para suportar isso. E foi assim que Yusuke foi empurrado para sua própria caverna. Sem escolha, sem saída, sem ninguém para salvar ele. Talvez você também já tenha se encontrado nesse ponto. Aquelas situações inevitáveis, aquelas fases da vida que você não escolheu viver, mas que te abraçam com uma força brutal. É quando o universo parece dizer: agora é comigo, e você, impotente, só pode aceitar. Yusuke, como muitos, achava que já era forte. Ele tinha suas vitórias, suas cicatrizes de batalhas anteriores que o faziam acreditar que estavam preparados para qualquer coisa. Uma confiança construída sobre experiências, sobre um personagem que ele havia moldado ao longo do tempo. Mas ali, naquele abismo, nada disso era suficiente. Existem níveis de dor que simplesmente quebram qualquer armadura, qualquer fachada que você criou. É quando você olha para trás e pensa: eu achei que estava preparado, mas não estava. É a ilusão de força se desfazendo, revelando a fragilidade que todos nós carregamos, por mais que tentamos escondê-la. E talvez você já tenha vivido isso, percebendo que algumas fases fazem a gente enxergar a realidade de um jeito diferente. E então, ele se viu na caverna, uma escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas a ausência de esperança. A solidão era palpável, um peso que se esmagava. Ninguém podia ajudar. Nenhuma palavra de conforto, nenhum abraço, nenhuma distração. A caverna não era só um lugar de isolamento. Era o lugar onde o corpo dele estava sendo destruído por algo grande demais. Um isolamento emocional profundo, onde o silêncio se tornava ensurdecedor e o confronto interno era a única atividade. É o momento em que você se vê sozinho com seus demônios, sem para onde correr. E ninguém entende o que você está passando. Você se sente como um estranho no próprio mundo. É a sua caverna, e você está lá sozinho. Na caverna, Yusuke foi levado ao limite. O sofrimento era contínuo, uma tortura lenta e implacável. Não havia saída fácil, atalho ou pílula mágica. Era dor pura, crua, sem filtros. Não era só dor, era o próprio poder rasgando ele por dentro. E foi ali, nesse fundo do poço, que ele entendeu uma verdade fundamental. Tem dores que não vieram para serem evitadas, vieram para serem enfrentadas. É a perda que te rasga, o fracasso que te derruba, a crise pessoal que te consome. São as dores que a vida nos impõe, aquelas que não podemos desviar. Elas estão ali para serem sentidas, para serem vividas, e por mais que doa, é preciso encará-las de frente. A dor na caverna fez algo que nenhuma vitória havia feito. Quebrou o ego de Yusuke. Ele percebeu que não era invencível, que sua força interior era apenas uma camada superficial. O orgulho foi destruído. A identidade que ele havia construído cuidadosamente começou a se desmontar. Foi um processo doloroso, mas necessário. E ali,
O Yusuke percebeu que não era tão forte quanto achava, porque antes de evoluir, antes de se tornar algo novo, você precisa aceitar que não é quem pensava ser. É aquele momento de humildade brutal, quando você percebe que você precisa mudar, que a velha versão de você já não serve mais. É a morte de um eu para o nascimento de outro, porque às vezes não é falta de força que te quebra, é receber algo que você ainda não está pronto para carregar, e talvez essa seja a parte mais difícil, aceitar que você precisa mudar. E então veio o despertar, uma virada interna, um estalo da alma. A força não veio de fora, mas nasceu de dentro, das profundezas da sua própria caverna. Ele não fugia mais da dor, ele a abraçava. A dor que antes era sua inimiga se tornou o seu combustível, uma energia bruta transformadora. E foi nesse momento que a frase ganhou vida. O Yusuke não ficou forte quando recebeu o poder. Ele ficou forte quando conseguiu suportar ele. A dor não foi um obstáculo, mas o caminho. Ela o lapidou, o forjou e tornou-o mais forte, mais resiliente, mais real. A caverna cumpriu seu propósito. Quem entrou naquela caverna não foi quem saiu. O poder não transformou Yusuke. A dor de aprender a carregar ele transformou. Yusuke emergiu com um novo nível de consciência, um novo nível de força. Ele não era mais o mesmo. Aquele que entrou na escuridão, cheio de ilusões e orgulho, foi substituído por alguém mais profundo, mais verdadeiro. A dor o transformou, o elevou. E como se depois da pior fase, depois de ter enfrentado os seus maiores medos, você percebesse que mudou. Que as cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas de superação. Você se torna a pessoa que precisava ser. E você? Qual é a sua caverna hoje? Qual é a dor que te consome, que te isola, que te faz questionar tudo? Você está fugindo dela, tentando ignorá-la ou está enfrentando-a de frente? Este não é um vídeo sobre Yusuke, é um espelho, é sobre a sua jornada, sobre os seus desafios, é sobre a coragem de olhar para dentro, para a sua própria escuridão e encontrar a força para atravessá-la. Pense nisso. O que você tem evitado? Não estamos romantizando a dor. A dor é real, é cruel e ninguém a deseja. Mas podemos dar a ela um significado. Podemos entender que às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo. O processo, a forja, talvez o que você está vivendo agora, essa sua caverna, não seja o fim. Talvez o que está te machucando hoje não seja um problema, seja algo que você ainda não aprendeu a sustentar. A caverna não veio para te destruir, veio para revelar quem você realmente é. Encare sua caverna, encontre sua força e transforme sua dor em poder. E talvez você já esteja dentro da sua. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer. Não é fácil fazer vídeos para o YouTube. Se você puder me ajudar, eu vou ficar eternamente grato. Se cuida, cuida da sua família e fique bem.